Visão Crítica. Olá, estamos começando nossa Visão Crítica de hoje discutindo as relações Brasil e Estados Unidos, um pouco no campo da economia, um pouco no campo do direito. E vocês sabem, as nossas relações com os Estados Unidos são 200 anos, e se quisesse puxar um pouquinho o fio da história, ainda o Brasil não era Brasil, mas é possível até contatos lá do distante 1789, de contatos entre aqueles que foram chamados a posteriori de Inconfidentes Mineiros, com lideranças importantes, no caso do embaixador americano, uma grande figura americana em Paris, e a possibilidade de um apoio, um suposto apoio americano, recém-independente, 1776, a Inconfidência Mineira. Mas o que importa é que a partir da independência, com o reconhecimento do Brasil, já são 200 anos nessas relações, nós tivemos um momento de tensão e momentos de profundo alinhamento, né? Curiosamente, os momentos de tensão, passando já para o século XX, para não sair um pouco do XIX, nós tivemos momentos de grande aproximação na política de boa vizinhança, quando foi o maior presidente americano, para mim, né, o Franklin Roosevelt, 4 vezes eleito, 32, 36, 40 e 44, tanto que depois vai ter uma emenda à Constituição para criar dificuldades para esse tipo de reeleição contínua, e com a entrada do Brasil na guerra em 1942 e as visitas que Roosevelt fez ao Brasil. E tivemos momentos de certo atrito, alguns desconhecem, especialmente no governo Ernesto Geisel, no quinquênio 74-79, o acordo nuclear Brasil-Alemanha Ocidental, o fim do acordo militar com os Estados Unidos, o reconhecimento que o Brasil faz 5 anos antes da República Popular da China, e não reconhece mais Taiwan, Formosa, como era chamada no passado, o reconhecimento do governo da Angola, do que na prática o MPLA governava a cidade de Angola, e por aí vai uma série de atritos que passam a ocorrer naquele momento. E depois um conjunto de momentos de mais aproximação, menos aproximação, mas mais recentemente, especialmente da administração Trump, questões que envolvem questões internas do Brasil, da soberania nacional brasileira. Nunca um presidente americano se dirigiu ao Brasil dessa forma, nunca na história, foi a primeira vez, né, que nós vimos o Departamento de Estado se referindo até a rua 25 de março, eles nem sabem o que 25 de março é a data em homenagem à Constituição outorgada, tenebrosa, do Império de 1824. Bem, até a rua 25 de março é a pior gestão do Departamento de Estado da história, que sempre teve gente muito competente, independente se era democrata ou republicano, presença de grandes professores universitários, grandes teóricos no campo das relações exteriores. Agora vive um momento sombrio, e as relações com o Brasil muito tensas. Tanto na questão do tarifaço, né, que as tarifas colocadas sobre exportações brasileiras, bem como sobre questões políticas de intervenção aqui nos assuntos internos brasileiros. Evidentemente, teve um ou outro momento que isso ocorreu ao longo da história republicana, governo Floriano Peixoto tem uns problemas, depois nos episódios de 1945, pouco conhecido e mal explicado por muitos, e depois em 1964, mas nada que se aproxime de declarações tão violentas como as recentes. Bem, a minha introdução já é mais que suficiente, que interessa nós conversarmos com os nossos convidados. Conversamos pelo coordenador da Sub-área e professor de Direito Internacional da PUC São Paulo, Dr. Cláudio Filkenstein. Dr. Cláudio, o senhor acreditava que quando assumiu o novo governo norte-americano, aquilo que ele falou na campanha eleitoral ou na sua gestão anterior, fosse uma relação com tantos atritos como nós temos até agora? Não, eu não imaginava que seria amigável, mas eu nunca imaginei que seria tão antagônica quanto efetivamente se mostrou. Aliás, você falou que nunca um presidente brasileiro foi tratado assim. Eu desconheço no trato, na liturgia, tratamento assim com qualquer outro presidente. Acho que a gente tem que falar isso, né? Não é uma exclusividade do nosso presidente ser tratado dessa forma. Professor Wagner Menezes, na área do direito internacional, que eu não entendo nada, eu só leio Constituição, eu gosto de ler a Constituição, mas e sobre direito internacional, eu fico lendo assim, leio por mero interesse algumas coisas, como se fosse pouco importante as coisas que eu li. Os autores eram importantes. O próprio ministro Francisco Rezec, né, que escreve, eu gosto muito de conversar com ele, aprendi muito. Eu pergunto ao senhor, professor, essa questão das relações e da tensão Brasil e Estados Unidos no campo
do direito internacional, a causa estranheza ao senhor, na perspectiva das relações entre os países, teve incidentes, evidentemente, dos trágicos dos Estados Unidos com o presidente da Ucrânia, uma situação muito desagradável, e outras interferências em relação a outros países. Agora, em relação, nós discutimos ontem a questão da faixa de Gaza, mas em relação ao Brasil, como é que o senhor analisa? Boa noite, Vila, boa noite a toda a sua audiência. Veja só, do ponto de vista do direito internacional, o que nós temos são dois estados soberanos. A base das relações entre os estados é o princípio da igualdade, da não intervenção, da autodeterminação. São vários princípios que norteiam a interpretação da relação entre os dois estados. Então, o que nós temos à luz do direito internacional é isso. Claro que num cenário em que algumas posições políticas são externadas envolvendo o poder judiciário de um outro estado, ou outras declarações de reordenamento, de realinhamento da ordem internacional, criam um espaço de tensão, criam um espaço de disrupção da ordem internacional, e isso precisa ser avaliado com bastante cautela. Professor Lucas Ferraz, no campo econômico, perguntando já essa questão mais no campo econômico, o tarifaço, a partir de 1º de agosto, imaginava-se, quando ele foi pré-anunciado, que teria efeitos danosos inicialmente sobre a economia brasileira, quase que imediatamente. Não sei se é otimismo meu ou desconhecimento, mas até o momento, quer dizer, passamos o mês de agosto, o mês de setembro, não parece na economia brasileira que o tarifaço tenha atingido alguns setores, eu sei que os negócios são complexos entre os dois países, mas tem um efeito danoso tão grande como parece que está tendo de produtos brasileiros nos Estados Unidos, especialmente o café e a carne em especial. Como é que é a sua análise sobre isso? Bom, Vila, primeiramente, obrigado, pelo convite, sempre um prazer estar aqui participando do programa, cumprimentar também meus colegas de painel. Veja, o Brasil, ele é uma economia tradicionalmente fechada, Nós somos um país protecionista, temos tarifas de importação muito acima da média mundial, sobretudo quando a gente compara inclusive com países em desenvolvimento como o Brasil, quer dizer, para ser uma comparação mais justa, E em função de sermos um país que importa pouco, nós também exportamos pouco. Essa é uma regularidade empírica das economias. Economias que importam muito, economias que importam pouco, exportam pouco. Isso significa, na prática, que os Estados Unidos, que representa ali cerca de 12% das exportações totais do Brasil, é o nosso segundo maior parceiro comercial depois da China, primeiro destino das nossas exportações industriais. Nós exportamos cerca de 40 bilhões para os Estados Unidos no ano passado, de dólares, exportamos ali 32 bilhões de produtos industriais. Mas quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente tem que entender que isso representa pouco do PIB brasileiro. Esses 12%, dos 337 bilhões que nós exportamos no ano passado, isso representa algo menor que 2% do PIB brasileiro. Então, os impactos do tarifaço, eles tendem, no sentido agregado, a ser pequenos, quase que, de certa forma, imperceptíveis. Agora, setorialmente, essa é a questão, eles tendem a ser impactos fortes. Lembrando que, da forma como foi colocado o tarifaço, nós, na carta enviada no 9 de julho, que tinha ali temas de política interna também, depois a gente pode elaborar um pouco mais sobre isso, mas ali havia a ameaça do tarifaço, a partir de agosto, de 50% para todos os bens exportados do Brasil para os Estados Unidos, e depois saiu uma lista de exceções, com algo como 700 produtos, muito em função da atuação do setor privado, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Infelizmente, não houve ali, uma atuação forte do governo brasileiro, como em situações normais teria ocorrido. E com essa exclusão, nós ficamos com a tarifa média para os Estados Unidos, que era até então de 2,2%, ela sobe para algo como 33%, sendo que 50%, 54% de tudo que nós exportamos para os Estados Unidos com tarifa de 50% e 46%, de uma forma geral, com tarifa de 10%.
Então, esses setores que ficaram com tarifa de 50%, e aí eu cito o caso do café, eu cito o caso do açúcar, eu cito o caso das carnes, máquinas e equipamentos também ficaram com tarifa muito alta, esses setores já começam a sofrer e isso é observado nos dados da balança comercial de agosto do mês passado. Então tivemos uma queda expressiva de exportação de carne para os Estados Unidos, tivemos uma queda expressiva de exportação de açúcar, e aí nós estamos falando sobretudo ali dos estados do Nordeste, uma queda acima de 80%, e a carne que caiu também para os Estados Unidos, mas houve ali um redirecionamento dessas exportações, tanto para o México quanto para países do próprio Mercosul, como o caso do Paraguai. Então a gente conseguiu até, como resultado final de agosto, aumentar as exportações de carne, mas elas caíram também significativamente para os Estados Unidos. Então, respondendo à tua pergunta, sob o ponto de vista agregado, dado que nós exportamos pouco como percentagem do PIB brasileiro, o impacto tende a ser pequeno, mas localizadamente, sobretudo em alguns setores industriais que ficaram com tarifa de 50%, o impacto tende a ser forte. Eu perguntaria ao senhor, professor Lucas Ferraz, em ingenuidade minha, alguns falaram em junho, que isso teria até um efeito positivo, não sei se era uma análise à la poliana, mas de que a parte do que não era exportado seria vendido no mercado interno, com isso baixaria os preços. Sei que tem análise do senso comum, como diria o antigo filósofo italiano, é a filosofia das massas, né? Acho que as coisas são muito simples. Aí falava assim, não, olha, tem um lado bom, ao invés de vender para lá, vai consumir aqui. Isso é verdadeiro? Olha, veja bem, quando você tem um choque, né, como ocorreu na relação bilateral Brasil e Estados Unidos, você tem um grande parceiro comercial brasileiro, né, em que pese todas essas ressalvas que eu fiz em relação ao tamanho da economia, a tendência é que, num primeiro momento, você gere um excesso de oferta para alguns bens que estavam, né, preparados para serem exportados para o mercado americano, estavam direcionados para isso, e eles passam a sofrer uma barreira tarifária muito alta. A tendência é que o fluxo de comércio diminua e o governo, quer dizer, o setor privado brasileiro, né, responsável pela produção, ele tem que redirecionar esse fluxo. O que ele pode fazer? Ele pode redirecionar para outros países, como foi o exemplo da carne agora que eu mencionei, que foi para o Paraguai, foi para o México, ou ele pode redirecionar para o mercado interno. As evidências até o momento não apontam um impacto muito forte, né, dessa suposta pressão negativa, né, sobre o crescimento dos preços no Brasil em função desse fenômeno. É muito mais, entendo eu, essa desaceleração que vem acontecendo em função da taxa de juros nossa hoje, que está muito alta, está em 15%. Então esse impacto ainda está, digamos assim, para ser avaliado melhor. Agora, em tese, ele existe. Agora, o quanto ele vai ser importante ou não, a gente tem que esperar um pouco mais.